Há poucas pessoas no mundo que, quando você fala da morte, todo mundo lembra exatamente onde estava. A morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, foi desse nível. Um choque global absurdo. Foi notícia por semanas, virou assunto em todo lugar e basicamente o planeta inteiro entrou num luto coletivo. E claro, quando algo ganha essa proporção absurda, não demora pra surgir teorias. Isso não só aconteceu com Michael. Figuras como Elvis Presley, Marilyn Monroe, Princesa Diana, até o presidente Kennedy já viraram praticamente temporadas inteiras de teorias na cabeça das pessoas. E com o rei do pop, o negócio foi diferente. A gente tá falando de um cara que já era maior do que a própria vida. Então, claro, as teorias sobre a morte dele tinham que ser, digamos, dignas de um roteiro de filme. Michael Jackson realmente morreu naquele dia? E se morreu, foi exatamente como disseram? Foi acidente? Ou existe algo muito sinistro por trás disso? Tem gente que acredita em erro médico, até conspiração nível global. E o mais louco, o próprio Michael já tinha demonstrado medo de algo assim acontecer, que só joga mais gasolina nesse incêndio. Então prepara a beboca, sou o Lucas India. A gente vai mergulhar nas teorias mais absurdas, mais conhecidas sobre a morte de Michael Jackson. Documentos oficiais liberados desde 25 de junho de 2009 basicamente dizem o seguinte: Michael Jackson morreu por uma mistura pesada de Propofol e benzodiazepínicos na sua casa em Hollywood Hills, em Los Angeles. O médico pessoal dele, Conor Murray, falou que encontrou o Michael inconsciente, sem respirar e com um pulso bem fraco. Ele tentou fazer uma massagem cardíaca ali na hora, não funcionou, chamaram a emergência, levaram o Michael pro UCLA Medical Center, mas infelizmente já era tarde. Em 28 de agosto de 2009, o legista de Los Angeles soltou o veredito final: homicídio. Segundo ele, foi a combinação de drogas no organismo, incluindo o Propofol que o Dr. Murray vinha usando para tratar a insônia do Michael, causou o falecimento do cantor. Mas mesmo com esse final oficial, muita gente simplesmente se recusou a aceitar. E falou, não, peraí, isso aqui tá simples demais. E aí começaram a surgir várias teorias. Bora falar das 5 mais conhecidas. Número 1. Uma teoria bem popular sobre a morte de Michael Jackson é que não foi acidente coisa nenhuma. Beleza. Oficialmente, o Dr. Conor Murray foi condenado por homicídio culposo, mas tem muita gente que diz que tinha um plano nos bastidores para tirar o Michael de cena. E o próprio Michael, diga-se de passagem, já tinha levantado essa bola várias vezes. Ele vivia meio paranoico com a própria segurança. Numa entrevista com a Oprah, a Lisa Marie Presley contou que na época de seu casamento com Michael, ele achava que tinha gente de olho nele, principalmente por causa do catálogo musical da Sony/TV, que valia uma grana absurda. 6 anos depois de sua morte, apareceu um suposto agente federal dizendo que, numa das últimas ligações, o Michael estava com medo real de que existisse um plano para acabar com ele. Para deixar tudo ainda mais pesado, surgiu uma nota supostamente escrita por ele semanas antes de morrer, dizendo: eles estão tentando me matar. Segundo relatos, ele acreditava que o sistema queria eliminá-lo por causa do catálogo. Ele tinha poder demais em suas mãos. No livro de memórias da irmã dele, Latoya Jackson, ela levantou a teoria de que tinha gente querendo lucrar com o patrimônio do Michael. Segundo ela, existia um plano para levar ele até a exaustão, trabalhando até o limite, tudo isso durante a preparação da turnê de This Is It. Latoya também desconfiava de Tommy. Segundo ela, quando esse cara entrou como conselheiro do Michael, ele começou a demitir geral que era de confiança do Michael, que convenhamos que é bem estranho. Em uma entrevista de 2017 para a revista Rolling Stones, Paris Jackson resolveu abrir o coração. Ela falou sobre a morte do pai e jogou toda a culpa no Conor Murray, dizendo que ele teve um papel crucial na dependência do cantor pelo analgésico Propofol. A parte mais polêmica veio quando Paris soltou que, na visão dela, o pai foi assassinado. Segundo ela, é óbvio, todas as evidências apontam para isso. Sei que parece teoria da conspiração, parece besteira, mas todo fã de verdade e a família sabem. Paris também deixou claro que ainda guarda rancor da AEG Live, a empresa por trás da turnê This Is It. Em 2010, Catherine Jackson e os 3 filhos do Michael entraram na justiça contra a produtora, acusando negligência por terem contratado Conor Murray para cuidar do cantor. O júri nesse processo não foi a favor da família e comprou a versão da AEG de que o próprio Michael teve responsabilidade na própria morte. Ainda assim, na visão da Paris, a AEG não trata bem seus artistas. Eles sugam tudo deles e fazem a galera trabalhar literalmente até a morte. Número
Outra teoria que rola por aí diz que Michael Jackson teria bolado um plano forjando a própria morte para fugir das dívidas. Pra ter ideia, em 2009, o cara devia uns 50 milhões de dólares. E grande parte disso era só os juros comendo solto. Uma bola de neve absurda. E aí entra a teoria. Com uma grana dessa impossível de pagar, talvez ele tenha pensado: mano, e se eu simplesmente sumir do mapa? Pra quem tava afundado até o pescoço, isso poderia parecer uma saída meio doida, mas plausível na cabeça de alguém desesperado. E não era só por causa do dinheiro não. O cara tava há anos sendo esmagado pela mídia. Tretas judiciais, acusações, ele não tinha paz. Todo mundo julgando cada passo seu. Isso vai drenando a pessoa. Então, juntando tudo, a dívida monstra, estresse, vida pública caótica, dá pra entender por que essa teoria ainda faz a galera levantar a sobrancelha e pensar: pois é. Da mesma forma, tem muito registro de que Michael Jackson tinha um medo real de envelhecer. Ele sempre quis meio que pausar o tempo, ficar jovem pra sempre. E dá pra entender um pouco o lado dele. O cara era uma estrela hiper exposta, super consciente da própria imagem. E a imprensa simplesmente não perdoava. Zoava a aparência dele, inventava coisas. Imagina envelhecer com todo mundo analisando cada ruguinha sua. Pensando por esse lado, dá até pra entender a lógica. Talvez ele preferisse ficar eternamente jovem na memória das pessoas, no auge, do que virar alvo de comparação com o passar dos anos. O especial de 2003, Living with Michael Jackson, quando perguntam pra ele sobre o que gostaria que acontecesse com seus restos atrás no futuro, Michael respondeu na lata que nunca queria morrer, que gostaria de viver pra sempre. Número 3. Tem uma teoria que até hoje rende papo na internet. E se o Michael Jackson não morreu? Na verdade era tudo marketing. E que em algum canto do mundo o cara tá suave, vivendo na dele. Convenhamos, já é praticamente regra que quando um artista morre, as vendas disparam absurdamente. Aí vem a teoria da conspiração. Será que Michael Jackson foi frio o suficiente para pensar: eu vou sumir e lucrar com isso? Porque, mano, depois de 2009, o patrimônio dele gerou mais de 2 bilhões de dólares. Grana que resolveria fácil a vida dele sem precisar fazer turnê, lançar álbum, nem lidar com pressão nenhuma. E a teoria ficou ainda mais doida quando, logo depois de anunciarem a morte dele em 2009, um agente da fronteira jurou que viu o cara atravessando da Califórnia pro México. O Michael teria vazado dos Estados Unidos, deixando um sósia no lugar dele, um cara já doente, pra morrer no lugar dele. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: pra onde Michael Jackson teria ido afinal? Segundo a galera das teorias, o rei do pop poderia estar vivendo na maior paz em lugares tipo Terra, Bahrein, ou até escondido em algum canto remoto da América do Sul. Chique Chique Bahia. Não para por aí. Em 2010, o produtor Ted Riley, que trampou com o Michael no álbum Dangerous, soltou que achava que ele ainda estava vivo. E o Akon também já deu a entender que acreditava nisso. Ou seja, gente dentro da indústria alimentando esse mistério. Vários vídeos e fotos começaram a pipocar, supostamente provando que o Michael ainda tá por aqui. Houve um suposto avistamento do Michael, ou pelo menos de um personagem que ele interpretou, o perfeito do curta-metragem Ghosts, de 96, em imagens gravadas no casamento do seu sobrinho, Tig Jackson, em 2017. Em 2016, um vídeo da Paris Jackson no Instagram teria pegado uma figura suspeita no fundo. O estilista Steve Earhart, que trabalhou com Michael por anos, resolveu meter o louco no Twitter em 2017. Vocês vão receber uma notícia em breve. Nem a família sabe, mas eu sei. E como se já não bastasse, em 2018, ele postou uma foto das pernas de um cara com o visual clássico do Michael, calça meia branca com a legenda: em um estúdio de gravação, em algum lugar do mundo. Ele está voltando em breve. Número 4. Tem uma teoria que diz que o Michael já tinha batido as botas antes de 2009, só que a galera oficializou a morte dele só depois. Os conspiracionistas apontam para aquela aparição dele em 5 de março de 2009. Aquela para anunciar a turnê do Zed. Tipo, aquele rolê parecia estranho até pros padrões do Michael, sabe? Tem gente que reparou que ele tava mais alto do que o normal, que os dedos pareciam encurtados. Daí a galera começou a pirar na ideia de que ele tinha sido trocado por um sósia, só pra esse sósia fazer a turnê de Zed. Números. Talvez a teoria mais doida sobre a morte do Michael Jackson envolve um cara chamado David Rothenberg.
Em 1983, David era só um moleque de 6 anos lá no Brooklyn, morando com a mãe. No dia 3 de março, durante uma amarga disputa pela guarda entre seus pais divorciados, o pai dele, Charles Rothenberg, deu um sonífero pro garoto e tacou querosene na cama do menino e botou fogo. David, com só 6 anos, sobreviveu milagrosamente, mas ficou com queimaduras de 3º grau em 90% do corpo. Depois disso, Michael Jackson acabou conhecendo o moleque e os dois viraram brothers, mantendo contato por anos. David cresceu, virou um artista conceitual e mudou o nome para Dave. No funeral do Michael, em 2009, Dave apareceu e os teóricos da conspiração piraram. Começaram a dizer que Dave e Michael eram a mesma pessoa. Tipo, segundo eles, isso se parece muito e as vozes são iguais. He heard about me and he had contacted me and wanted to meet me. How old were you at the time? I was about 7 years old at the time. Segundo a teoria, Michael teria assumido o papel de Dave, curtindo a vida de boa. Dave acabou falecendo em 2018, aos 42 anos, por complicações de uma pneumonia. E é isso. Essas são algumas das teorias mais conhecidas sobre a morte do Michael Jackson. Você acredita em alguma delas? Coloque aí nos comentários. Me conta aí. Quais são as suas teorias? Coloca aí. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo, vire membro se puder. Obrigado por assistir. E nos vemos no próximo vídeo, galera. E tchau!